Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o amor de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele o fez em resposta a uma pergunta de um escriba. Aquele homem lhe perguntou o que fazer para ter vida eterna, e Jesus lhe disse que ele deveria cumprir os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então a Bíblia nos diz que esse homem dirige a Jesus uma segunda pergunta: quem é o meu próximo? E a Bíblia diz que ele faz isso para se justificar. Por que se diz isso? Porque essa pergunta, na verdade, era uma pergunta restritiva. O que aquele homem queria era receber de Jesus uma aprovação à sua maneira de entender a questão. Para o judeu comum, o próximo era sempre um outro judeu. Ou então, alguém que era chamado de prosélito porque se convertera de qualquer outra religião e de qualquer outra nação de modo completo ao judaísmo. Então, essas pessoas, para eles, eram considerados como próximos. Todos os outros não eram próximos. Se fosse um fariseu, para o fariseu, então, eles eram ainda mais exigentes e, além de considerarem próximos apenas os judeus, eles consideravam que se uma pessoa fosse publicano ou se fosse um pecador, não era tido como próximo. Então ele não estaria na obrigação de amar a essa pessoa. Jesus responde à pergunta desse homem contando a história do bom samaritano. Aquela história que nós temos olhado por algum tempo, que fala daquele homem que desce de Jerusalém para Jericó, que é assaltado por alguns salteadores, que é espancado, roubado e deixado semi-morto. Passa então por ali um sacerdote, o vê, mas vai avante, não o socorre. Passa depois um levita e age da mesma maneira. E então passa um homem, um samaritano. Acontece, meu amado, que o samaritano era odiado pelo judeu. Porque para o judeu, o samaritano era considerado como uma pessoa impura, em virtude de que quando a Assíria conquistou o reino do norte, Israel, e levou para o território de Israel levas de pessoas de outras nações, começou a existir uma mistura racial. As pessoas não se casavam mais apenas entre irmãos da mesma nação, mas os judeus começaram a se casar com pessoas de outras nações. Os israelitas se misturaram com pessoas de outras nações. E assim, o povo samaritano era considerado um povo mesclado. O judeu não se comunicava com o samaritano. Mas eis que Jesus conta a história e Jesus diz que o samaritano passou perto daquele homem, se aproximou dele, contemplou a sua dor, foi tocado em seu íntimo, se encheu de compaixão para com ele e então agiu para ajudá-lo. E que ajuda que esse homem deu! Ele tomou dos seus pertences de viagem, o vinho, o azeite, e usou para cuidar dos ferimentos daquele homem. Ele desceu da sua montaria e colocou o homem sobre a sua montaria. Ele levou esse homem para uma hospedagem e pagou o custo da sua estadia e se comprometeu a pagar caso existisse algo mais que fosse necessário. Ele saiu do rumo da sua viagem e parou tudo para atender aquela pessoa que necessitava. Quando Jesus termina de contar essa história, Jesus se dirige para aquele escriba e fala para ele o seguinte: qual desses três te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? E a resposta que imediatamente vem ao nosso coração é diferente da resposta daquele homem. Porque se eu te perguntasse quem foi o próximo daquele homem, qual seria a sua resposta? O samaritano. Mas aquele homem odiava o samaritano. E ele odiava de tal modo o conceito, a ideia de um samaritano ter ajudado uma pessoa necessitada, quando dois religiosos, o sacerdote e o levita, não ajudaram, que a resposta dele foi uma resposta interessante. Ele falou assim: o doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse, vai e faz o mesmo. Que resposta! Ele estava tão quebrado pela história de Jesus, tão ofendido,
que ele só pôde dizer que o próximo daquele homem era aquele que tivera a misericórdia dele. Meu amado, essa história ela é preciosa, porque ela nos ensina muitas lições sobre o amor. O próximo, quando nós pensamos na pergunta dele, quem é o meu próximo? O próximo é aquela pessoa que precisa da tua ajuda. O próximo é aquela pessoa a quem você pode ajudar. O próximo é aquele que me ajuda na hora da minha necessidade. O próximo é aquela pessoa que está perto de mim quando eu tenho necessidade e manifesta o seu amor e cuidado sobre a minha vida. O próximo é aquele que recebe amor e é aquele que dá amor. Por isso que Jesus usou o samaritano, porque Jesus queria quebrar toda aquela conceituação daquele homem de que o próximo era o judeu e de que ele só deveria amar o judeu. Jesus diz, não, nós devemos amar a todos, devemos amar uns aos outros e devemos encontrar em nosso irmão, sobretudo que está necessitado, um campo de trabalho, de expressão, de manifestação do amor. O amor é a força mais poderosa que existe na terra. Repare que uma coisa, não é a fé que nos torna próximos de uma pessoa. Podemos ter a mesma fé e ser distantes uns dos outros. O que nos torna próximos de uma outra pessoa é o amor. Não é a nossa religião que nos torna próximos de uma pessoa, não. É o amor que nos torna próximos dela. Não é o conhecimento que nós temos de uma pessoa que nos fará próximos dela. Não. O que nos torna próximos de uma pessoa é o amor. Ainda que eu não a conheça, eu posso agir em amor para com ela, como aquele samaritano não conhecia aquele homem caído na beira da estrada, mas decidiu amá-lo, decidiu manifestar amor para com ela. Repare que não é também a sintonia de pensamento que nos fará próximos uns dos outros, não. É o fato de que nós nos dispomos a viver em amor. E certamente o amor vai produzir uma mesma fé, o amor vai produzir uma caminhada digna e bonita em nossa vida religiosa, e o amor vai promover sintonia de pensamento na vida daqueles que caminham em amor. Agora, é o amor que faz com que nós tenhamos no nosso semelhante o nosso próximo. É o amor que ultrapassa toda barreira. É o amor que quebra todas as barreiras que os homens estabelecem. Pelo amor, aquele samaritano conseguiu amar aquele homem de quem nada se diz senão que ele fora assaltado e que vinha de Jerusalém e ia para Jericó. O amor quebra todas as barreiras, ultrapassa todas as barreiras. O amor não encontra na religião limitações, mas ele vai além e ele se manifesta em cuidado, em ajuda, em bênção. Meu amado, olhar para a história do bom samaritano é olhar para um modelo de vida que faríamos bem em seguir. O modelo de vida daquele que anda em amor. Aquele que entendeu que porque ama, deve agir em misericórdia para com todas as pessoas. Porque ama, deve buscar manifestar compaixão para com todos aqueles que sofrem, com todos aqueles que estão feridos pela vida, com todos aqueles que estão machucados pela dificuldade do viver, machucado pelas aflições do viver. Nós, como servos de Deus, somos chamados como samaritano a viver em amor. Jesus falou assim, vai e faz o mesmo. Que Deus te abençoe.